Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal A Voz que Clama História e Profecia. Estamos na sequência ainda na gravação dos livros poéticos, o livro dos Salmos, dos 150 Salmos. É claro que não estamos trabalhando todos os Salmos, mas alguns pontos principais, tirando alguma lição para a minha vida, para a sua vida, alguma aplicação. E hoje nós vamos estar trabalhando o Salmo 90, onde ele fala sobre a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. E um ponto importante onde o salmista ele diz: Senhor, ensina-nos a contar nossos dias, para que venhamos a alcançar coração sábio. Então, pedindo ao Senhor que ensinasse ele a contar, a entender a brevidade do seu tempo, aproveitar, quem sabe, o melhor possível. Também serve para mim e para você. Que assim venha ser em sua vida, em minha vida, que venhamos aprender a contar os nossos dias e crescer a cada dia em sabedoria, em graça e alcançar coração sábio. Quero começar com você aqui, a partir do versículo 1, e é um salmo, uma oração, né, de Moisés, homem de Deus. Até mencionei em outros estudos. Geralmente se tem a ideia de que os salmos tenha sido escrito simplesmente por Davi. Há outras pessoas. É bem verdade que ele escreveu mais da metade dos salmos, mas há outros escritores também. E ele começa dizendo, o Salmo 90, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Então, inicialmente, ele já deixa bem claro de que o Senhor, ele tinha o Senhor como seu refúgio. E ele diz que mesmo antes que fosse formado a terra, o mundo, de eternidade a eternidade, ele é Deus. Isso é fundamental, deve ser fundamental para a sua e para a minha vida. Primeiramente, temos o Senhor como o nosso refúgio, onde eu possa ir em meio à dificuldade, à adversidade, me refugiar, buscar segurança, né? Estar seguro no Senhor. O versículo 3 ele diz que Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Então, temos visto exemplos na própria Bíblia de nações ou de pessoas que se exaltam, se achando, né, se colocando, quem sabe até mesmo, ou querendo se colocar diante de Deus, e ele fala que o Senhor pode fazer, reduzir, ou até mesmo tirar a existência, o riscar, né, vamos dizer assim, do mapa, né, no ditado mais popular. O versículo 4 diz, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que foi e como a vigília da noite. O Senhor não está limitado ao tempo. E ele diz ainda no versículo 5, tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja, floresce, e à tarde murcha e seca. Então, por mais grandioso ou grandiosa que tenha sido uma nação ou uma pessoa, é como simplesmente é uma relva, que quem sabe de manhã nasce, mas à tarde ela se vai, ela morre, ela acaba. O próprio Cristo ele menciona, quando ele fala sobre as bem-aventuranças, nas suas mensagens, seus ensinamentos, que nem mesmo Salomão, em sua glória, se vestiu como qualquer dela. Ele fala, olhar para os lírios, que não trabalha, não planta, e ele diz que nem Salomão se vestiu como um deles, mas que passa. E assim é o homem, por mais grandioso que seja, ou que queira ser. Versículo 7 ele diz ainda, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. É como que na luz do rosto do Senhor, ou diante do Senhor, se torna mais evidente o meu e o teu pecado. E de fato, quanto mais nos aproximamos de Deus, em consagração, em comunhão, mais evidente fica a minha debilidade, a minha fraqueza, a minha fragilidade, a sua também. E não vai haver espaço para nós querermos engrandecermos a nós mesmos, mas engrandecer a Deus.
E é essa leitura, essa oração que Moisés, homem de Deus, está fazendo. Ele está mencionando. E ele continua ainda, versículo 9: pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Passa, tudo passa. E ele, no versículo 10, ele diz que os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Temos feito uma série de estudos dos principais temas do Antigo e Novo Testamento, onde já gravamos os principais temas dos livros históricos, os livros proféticos, dos evangelhos, as cartas, e agora estamos trabalhando os livros poéticos, as principais lições desses livros. E nós percebemos, ao trabalhar os livros históricos ali, de que a longevidade das pessoas antes do dilúvio, 900, 930, 969, no caso de Matusalém, que é um homem que mais viveu, e depois a próxima geração após o dilúvio já cai pela metade, 400, 200. Moisés é naquele que cumpre aquele período, né, de 120 anos, falando sobre o período onde preparava a arca. Moisés ele vive 120, 40 no Egito, 40 ali no deserto e 40 no deserto, eu digo, pastoreando ovelhas, e depois mais 40 ao caminhar para a terra prometida. E ele chega a dizer que sobe a 70, então vê que vai caindo passo a passo. Já nos seus dias ele fala sobre isso, né? A 70, quem sabe havendo vigor a 80, mas o melhor disso, o que passar disso, quem sabe é canseira e enfado. Já não tem mais toda aquela alegria, aquela vontade, né, de viver, ou expectativa mais, né, projetos, sonhos. É dor, quem sabe, cansaço, é enfado. Ele menciona isso mesmo, o melhor disso é canseira e enfado. Passa rapidamente e nós voamos. Versículo 11 ele diz: quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que lhe é devido? E aí ele chega ao ponto do qual nós damos o título, né, à mensagem. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. E isso é um pedido excelente. Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Eu não sou eterno, o Senhor me prometeu a eternidade. Mas na renovação, na transformação, quando o Senhor voltar, ressuscitar os que estão mortos, transformar os que estão vivos, aí sim vamos viver para a eternidade. Mas eu não tenho eternidade inerente a mim mesmo. Então ensina-me a contar os meus dias, ensina-me a aprender dia a dia, quem sabe com meus erros, com meus fracassos, para que eu possa depender, confiar no Senhor e não simplesmente em mim, na minha sabedoria, na minha força. E há um texto em Jeremias que fala sobre isso: não glorie o sábio na sua sabedoria, o rico nas suas riquezas, o forte na sua força, mas o que gloriar, glorie-se nisto e me conhecer do Senhor, porque dessas coisas eu me agrado. Devemos aprender de fato a contar os nossos dias para que venhamos a alcançar coração sábio. É uma breve reflexão deste salmo, e que de fato você e eu venhamos a aprender a contar nossos dias e tributar toda a honra devida ao nome do Senhor. Quero te convidar a termos uma breve palavra de agradecimento e oração. Eterno Deus, agradecemos por essa breve reflexão sobre a brevidade do nosso tempo, de nossa vida, e pedindo ao Senhor que nos ensine a cada dia a contar nossos dias para que venhamos a alcançar coração sábio. Que venhamos viver o melhor da existência que o Senhor nos tem concedido aqui, e até mencionado aqui de 70, quem sabe maior vigor 80, e o que passar disso muitas vezes canseira e enfado. Que venhamos viver não simplesmente este mundo sem expectativa, mas expectativa de algo melhor e maior, que é o que o Senhor tem prometido para a eternidade. Dá-nos a tua graça, a tua paz, e pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.